nesses estudos e quero partilhar com vocês. Eu entendi que Deus se revela na natureza. Nós podemos chamá-la de revelação natural. Romanos 1:20, Paulo expressa essa ideia do design inteligente, só que, lógico, não com as palavras rebuscadas da ciência atual, mas a ideia está ali. Olha o que Paulo diz ali. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Como? Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, ele se refere aos incrédulos, são por isso indesculpáveis. Contemple as estrelas, contemple a complexidade da vida, com os olhos bem abertos, desprovido tanto quanto possível de preconceitos, e você chegará à conclusão a que Paulo chega, de que as coisas criadas revelam as digitais de quem? Do Criador. Por exemplo, no dia 9 de outubro de 2009, a revista Science publicou uma matéria de capa destacando a incrível arquitetura do genoma e a capacidade que o DNA tem de armazenar, de empacotar, digamos assim, quantidade formidável de informação. Nanotecnologia de última geração, ou melhor dizendo, de primeira geração, e que vai superar até a última sempre, não é? Supera em muitos computadores mais potentes que possamos desenvolver. Diz a matéria o seguinte: nós sabemos há muito tempo que o DNA, em pequena escala, tem o formato de uma espiral dupla. Quem disse isso foi o Elias Lieberman Heidel, um dos pesquisadores entrevistados pela Science. Mas se a espiral dupla não se dobrasse, não se renovelasse, o genoma de cada célula teria 2 metros de comprimento. Nós temos trilhões de células, então calcule quantos metros dá isso aí, né? O genoma adota uma organização. Agora note as palavras que eu estou grifando ali no texto, em itálico. O genoma adota uma organização. Se tem organização, pressupõe o quê? Ordem. Se há ordem, pressupõe o quê? Um organizador. Ok. Muito incomum, conhecida como fractal. A arquitetura, se tem uma arquitetura, pressupõe um arquiteto. Ok. A arquitetura, palavras da revista, específica que os cientistas encontraram, chamada glóbulo fractal, está ali a imagem aproximada disso, permite que a célula empacote o DNA em um formato incrivelmente denso. A densidade de informações alcançada é trilhões de vezes mais alta do que é encontrada em uma memória de computador. Informação altamente específica e compactada, zipada. Como que esse negócio surgiu, né? Isso sem permitir que o genoma se embarace ou denoce e fique inviável, o que inviabilizaria o acesso da célula ao seu próprio genoma. Além disso, o DNA pode facilmente ser desdobrado e novamente dobrado durante o processo de ativação genética, repressão genética e replicação celular. Fantástico! Tecnologia inconcebivelmente complexa, né? Eu comecei a pensar nessas coisas naquele tempo. Matéria da revista Veja, no mesmo ano, 24 de abril de 2009, título Genética não é destino. Tremenda reportagem. Aponta outra maravilha relacionada agora à reprodução humana. Quer ver? Olha o que diz o texto. Embora bastante investigados, os mecanismos que levam à concepção de um ser humano ainda guardam mistérios para a ciência. Durante os 9 meses de gestação, o zigoto, a célula única que resulta da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, divide-se paulatinamente até se transformar nos 100 trilhões de células que formam os 220 tipos de tecido do corpo humano. Uma única célula se multiplica, se diferencia num processo misterioso, maravilhoso, e se torna nos 100 trilhões de células que temos e nos 200 e poucos tecidos diferenciados do corpo humano. Bem, prossegue a matéria. O que ainda intriga os cientistas é como essa divisão se dá de modo tão organizado, de novo a palavra ordem, organização, que o resultado é um bebê com 2 olhos, 2 ouvidos, 2 braços, 2 pernas, simetria bilateral é o nome disso. Tudo sempre no mesmo lugar, exceto quando infelizmente há algumas falhas, né? Lamentavelmente por causa do pecado. Mas via de regra a ordem é o comum, né? Tudo sempre no mesmo lugar e distribuído de forma simétrica. O que impede que um zigoto produza aleatoriamente um ser humano com pés nos ombros e nariz no umbigo? Boa pergunta, né? O que impede que esse processo desande? Essa é uma das questões centrais da embriologia.
ramo científico que estuda o desenvolvimento fetal. Sabe o que descobriram? Que quem dirige essa multiplicação celular sem que ela desande e organiza tudo é um gene chamado homeobox. Ele aciona outros genes, garantindo então o funcionamento correto desses genes. Interessante demais isso. Ele ajuda a produzir órgãos diferenciados a partir de células iniciais que são iguais. Bom, o texto diz assim, esses genes mantiveram-se praticamente intactos durante a evolução. Claro, se ele fosse diferente, não acontecia o que acontece. Se ele não existisse, não haveria a multiplicação celular perfeita. Não é? Ele tinha que ser assim desde o começo e nunca pode ter mudado. Qual a certeza que teríamos de que se ele mudasse, evoluísse, continuaria funcionando bem assim o processo? Então eles deduzem isso, né? Eles às vezes são lógicos também. Que o gene homeobox teve que estar assim sempre. Do contrário, a coisa não poderia andar bem. São eles que ensinam aos outros genes, os homeobox ensinam a outros genes, o caminho a seguir para dar continuidade às espécies e não deixam a receita da vida perder o caminho. Parece um texto criacionista, né? Bom, a pergunta é a seguinte: como o homeobox surgiu? É um gene extremamente complexo com uma função bem específica: direcionar os outros. Como que ele surgiu? De onde? E mais, até que ele surgisse pela ideia da evolução, por seleção natural, coisa que vale, até que ele surgisse, será que não devíamos encontrar no registro fóssil uma tremenda história de anomalias? Porque segundo a ciência, até que o homeobox surgisse, ele sempre teve que existir, diziam eles, né? Mas eu não consigo conceber desde que ele sempre existiu. Até que ele surgisse, deveria haver ali no registro fóssil fósseis de animais com aquela descrição que eles fizeram: pernas nos ombros, olhos no nariz, braços nas costas, até que as coisas se ajustassem. Mas quando você investiga no registro fóssil, o que você percebe lá? Animais simétricos, de alto a baixo, até no mais, segundo a geologia padrão, até nos períodos mais antigos de bilhões de anos no passado, você encontra animais simétricos. À tarde falarei um pouco mais sobre a coluna geológica, mas é isso que ela nos revela. Ou seja, o homeobox sempre esteve presente. Os milagres se multiplicam, não é? Um outro livro que revela o que Paulo diz em Romanos 1 é esse aqui. Eu peguei justamente da Folha de São Paulo, que é um jornal que vive atacando os criacionistas, né? Um jornal naturalmente secular, né? O livro é Como o Cérebro Funciona. Foi publicado pela Publifolha, editora da Folha de São Paulo. Olha como os autores, ainda que sejam darwinistas, se traem na sua linguagem. Não conseguem expressar de outro jeito. Diz assim o autor, o John Macron: o cérebro humano é o objeto mais complexo que o homem conhece. Saltei agora das células. O tempo não permite a gente avançar pelo intermediário aí, né? Vamos fazer um salto de complexidade da célula para o cérebro. É o órgão mais complexo que o homem conhece. Dentro dessa massa aparentemente grosseira e disforme, há o maior projeto de design já visto. Projeto de design. E você não crê no design inteligente? Ou um design poderia surgir sem um designer? Ou um projeto poderia aparecer simplesmente assim, sem um projetista? Percebem como há uma traição aí linguística, né? Mas Macron diz o seguinte, que um cérebro humano tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios, células nervosas cerebrais. Cada um desses neurônios pode fazer entre 1000 e várias centenas de milhares de sinapses. Uma sinapse é a junção entre dois neurônios. Logo, o seu cérebro é capaz de produzir cerca de 1000 trilhões de conexões. Esqueça qualquer tipo de contagem. Duraria pedaço de uma eternidade para contar tudo isso aí. 1000 trilhões de conexões. Estamos apenas começando a decifrar o cérebro, um órgão extremamente complexo. Dizer isso é chover no molhado. Se a substância branca de um único cérebro fosse desenrolada, o cérebro humano, formaria um cordão longo o suficiente para dar 2 voltas ao redor da Terra. Olha só, dentro da nossa cabeça, da sua e da minha. Então imagine só, prossegue o autor, tudo isso, os neurônios, as suas conexões, as células de apoio, o cabeamento, fica emaranhado dentro do seu crânio, num órgão que pesa pouco mais de 1.300, de 1,3 kg nas mulheres, 1,500 nos homens. Mas não se preocupem, porque não é o peso que importa, nem a quantidade de neurônios, mas sim as conexões que são estabelecidas. E dizem que as mulheres têm muito mais conexões.
Eu tenho 3 mulheres em casa e posso garantir isso. Elas fazem muito mais associações. A minha esposa consegue fazer 10 tarefas ao mesmo tempo. Quando eu tenho que dirigir em São Paulo, tenho até que baixar o som do carro, porque eu tenho que me concentrar. O chefe do homem é mais focado, mas tem suas limitações. Mulheres, né? Entendam isso, por favor. Gente, 1,5 kg só. E mais, ele é muito mais a prova de choque do que os notebooks. Minhas filhas e meu filhinho, que não digam, vivem batendo a cabeça, caindo, tropeçando, e está lá o computador, não precisa formatar, não precisa reiniciar. Às vezes tem uns reinícios assim, uns desmaios, né? Mas enfim. E a prova d'água, eu mergulho com ele. Mergulho com esse negócio aí, pra você ver o que acontece, né? Esse computador tremendo, tanto quanto você sabe, sempre foi assim, desde que foi inventado por um designer, né? Prossegue o texto da Veja. Com a tecnologia hoje disponível, seria necessário um supercomputador que ocuparia, sabe quanto? Uma área aproximada de 4 maracanãs, para reproduzir de forma digital a capacidade de processamento dos 100 bilhões de neurônios do cérebro humano. Gente, 4 vezes isso aí, para reproduzir a capacidade que você tem aí dentro da sua cabeça. 4 maracanãs. É muito tremendo isso. E quer saber? Eu tive que me render aos argumentos do design, do criacionismo, ao meditar nessas coisas, ao meditar nas leis finamente ajustadas do universo, e ao meditar nas leis da biologia, que são ainda mais complexas do que as leis da física, a vida nesse planeta. E o Salmo 139, embora Davi não conhecesse quase nada de design inteligente, desses termos científicos de hoje, expressa muito bem esse assombro, né? Graças te dou, Senhor, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Davi sabia disso, porque ele meditava nessas coisas, né? Agora, Deus não se revela só por meio da natureza. E, aliás, se Ele o fizesse, talvez a mensagem ficasse um pouco truncada, porque a natureza pós-pecado, ela revela a glória de Deus, sim, mas também mostra que há algum problema no projeto. Porque você tem uma rosa que é bonita, mas tem espinhos. Você tem animais maravilhosos, bondosos, né? Mas você também tem animais peçonhentos, animais carnívoros. Como entender esse processo? Bom, alguns acham que esse argumento é suficiente para derrubar o design inteligente. Eu faço uma comparação. Se você visse uma ponte construída, você deduziria que ela foi obra do acaso? A ponte estaiada aqui de São Paulo é uma coisa bacana, né? Você poderia imaginar que ela foi fruto de acaso? De tremores, de ajuntamento de material, ferro, concreto, e durante bilhões de anos ela poderia surgir desse jeito? Ou se desenvolver a tal ponto que pudéssemos ter uma ponte como aquela? Não. Mas se você visse aquela ponte bonita, bem projetada, com um design maravilhoso, mas houvesse uma rachadura nela, por causa dessa rachadura você deduziria que ela então surgiu? Sim ou não? Não. O que você poderia concluir por causa daquela rachadura? Que a despeito dela ter bem projetada, houve algum problema. Um tremor, um choque, sei lá, alguma coisa aconteceu no processo. Uma falha na fabricação, talvez. Ao contemplar a criação, nós podemos ver ordem e um pouco de desordem. Mas por causa das rachaduras que há na criação, você vai deduzir então que a natureza, o universo, a vida, ela então pura e simplesmente surgiu por ter defeitos. Aí entra em ação a teologia, que nos explica o porquê das rachaduras. Graças à Bíblia nós entendemos que o pecado é essa rachadura, que borrou um pouco a criação perfeita de Deus, e por isso esperamos então a restauração de tudo isso. Quando Deus não simplesmente colocará uma massinha corrida em cima da rachadura, mas Ele vai recriar essa ponte, vai recriar nossos corpos, vai recriar nossa mente e toda a terra. É o que nós esperamos. A Bíblia diz de si mesma, Jesus disse a respeito dela, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Opa, agora eu volto àquela questão da verdade. Eu estava me tornando relativista, como muitos que eu conheci no passado e conheço hoje. Relativistas são aqueles que dizem, mas você é feliz com essa religião? Que bom, eu sou feliz sem essa religião, então cada um siga o seu caminho, né? Tudo é relativo mesmo, não há verdades absolutas. Gente, será que nós podemos realmente afirmar com toda a convicção que a Bíblia é a verdade absoluta, nesses tempos de relativismo? Existem, afinal de contas, verdades absolutas? Na verdade, quem afirma que não existem verdades absolutas está se contradizendo. É uma máxima, é uma verdade
autocontraditória, digamos assim, porque veja só, se alguém lhe disser assim na faculdade, em qualquer lugar: amigo, você é adventista, cristão? Você crê em verdades absolutas, não é verdade? Sim, creio. Mas você não sabe que não existem verdades absolutas? Sabe como é que você responde? Pergunte para ele o seguinte: e essa que você acabou de dizer, é uma verdade absoluta ou não é? Se ele disser que, bem, então existe. Se ele disser que não é, então há a possibilidade de que exista, né? Você se contradiz de qualquer jeito. Como as coisas são incoerentes, né? Alguns usam máximas por aí sem pensar nelas. Outros dizem: eu sou um cético. Então você pergunta para ele o seguinte: você é cético mesmo? Sou. Até o fim? Sou. Você é cético com relação ao seu ceticismo? Não, com isso não. Então você não é cético, você é crente. Eu sou mais cético que você. Eu tive que ser cético para abandonar minhas convicções do passado. Será que isso aí está certo? Será que a Bíblia é verdade? Será que o darwinismo é a melhor filosofia, a melhor cosmovisão? Será? E continuo sendo cético. Até hoje. E assim é preciso duvidar para você crer. Não acredite em qualquer e-mail que chega na sua caixa de e-mails, não, viu? Acharam os gigantes lá. Então... pé atrás, ceticismo saudável, né? Será que é verdade? Fake. Acharam as rodas do carro de Faraó ali no mar vermelho. Tá. Opa! Levanta as suas antenas, né? Céticas, ceticismo positivo. Vá às fontes, analise, investigue. Falso. A Bíblia é verdade. Opa! Será que é mesmo? Investigue. Foi o que eu fiz. Na verdade, eu entendi o que o ex-ateu famoso C.S. Lewis ele disse a respeito da Bíblia certa vez, e eu segui o conselho. Ele falou o seguinte: olha, os escritores bíblicos afirmam que as escrituras constituem a palavra de Deus. Isso é muito sério, isso é grave, na verdade. Como que um ser humano pode dizer que o que ele está escrevendo é a palavra de Deus? Alguns têm a ousadia de dizer que a Bíblia, não, eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus, mas é um livro de sabedoria. Eu não aceito isso. Assim como não aceito que Jesus seja apenas um profeta sábio, um filósofo. Ele não era isso. Porque eu não conheço nenhum outro filósofo que dizia assim: antes que Abraão existisse, eu sou Deus. Se não é, é louco. Concorda comigo? Com todo respeito a Jesus. Outra coisa: Senhor, glorifica-me contigo, com aquela glória que eu tinha contigo antes de haver mundo. Que filósofo poderia dizer isso? Ou ele é Deus, ou ele é louco, ou um charlatão, no mínimo. Jesus não pode ser apenas um sábio, porque se ele não for Deus, ele não é sábio coisa nenhuma. Era louco ou charlatão, e eu não aceitaria isso, jamais. Eu só aceito Jesus se ele for Deus, porque se ele não for Deus, ele não é nada mais. Alguns acham, tem a ousadia de dizer: não, mas eu sei que Jesus era um sábio, era um filósofo. Não dá certo. Assim como a Bíblia não pode ser apenas um livro de sabedoria, porque os seus autores não dizem isso. Eles dizem palavra de Deus. Deus me mostrou, Deus me revelou. Então Lewis diz que não pode haver meio termo. Ele diz o seguinte: ou a Bíblia é o maior engano de todos os tempos, fruto de farsantes, de mente doentia, ou ela é de fato o quê? A palavra de Deus. Meio termo não existe. Bom, eu fui atrás disso, eu precisava me convencer. E na arqueologia bíblica eu encontrei muitas respostas interessantes. Não prova a arqueologia bíblica que a Bíblia é um livro sobrenatural, não, mas ela nos dá muitas evidências para uma fé racional. Olha que interessante: 40 personagens bíblicos já tiveram a sua historicidade confirmada por achados arqueológicos. 40. Enquanto há livros aí da literatura secular, clássicos, que quase não contam com evidências materiais. Curioso, e ninguém duvida deles. Da Bíblia, duvidam. Além disso, o mesmo pode-se dizer a respeito das localidades mencionadas aqui na Bíblia, não é? Por exemplo, já descobriram evidências históricas, materiais, de Cafarnaum, em 1852, Jericó, em 1867, o tanque de Siloé, em 1897, Babilônia, em 1899, os tijolos de Babilônia, que trazem o nome Nabucodonosor, um dos quais está no Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, está lá para quem quiser ver. Que bom que Nabucodonosor era vaidoso, né? Que mandou imprimir o seu nome em cada tijolo. Falei, provável, ele existiu. Ur dos Caldeus, em 1922, Nazaré, em 55, Ébla, podia falar que os manuscritos do Mar Morto, e quem sabe até do próprio ossuário de Tiago, uma das últimas e tremendas evidências da historicidade de Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Bom, a arqueologia demonstra sem sombra de dúvidas de que a Bíblia é um livro histórico no qual podemos basear nossas convicções, nossa crença, nossa fé. Nossa fé não está fundamentada num vácuo,
ela conta com evidências. As profecias cumpridas, e uma das que mais me impressionaram foi justamente Daniel capítulo 2. De poder ver ali naquele capítulo, num único capítulo, o resumo da história de toda a humanidade, né? Dos principais impérios mundiais, e chegando aos pés da estátua, mistura de barro com ferro, mistura estranha, e ver que hoje a situação da Europa é exatamente esta. O euro está esfacelando ali, né? Você encontra países fortes, a Alemanha, países que estão capengando, a Grécia e outros, né? Que impedem uma união realmente efetiva. O que disse o Daniel, 600, 500 anos antes de Cristo? Não haveria união entre esses países. Hoje, o cenário é exatamente este. Que profeta é tão preciso, que profetas são tão precisos quanto os profetas bíblicos? Eu não encontrei nessa minha jornada. Só achei ali. Bom, voltando à minha história, as 3 últimas reuniões que eu dirigi no grupo de jovens, sim, porque nós éramos responsáveis por organizar temas, estudar temas e apresentar para os nossos colegas no grupo de jovens. Isso foi muito bom para nós, para desenvolver a nossa desenvoltura ali, né, e tal. Os 3 últimos temas que eu apresentei, vejam só, eu estava estudando a Bíblia, estava aprendendo coisas maravilhosas com os adventistas, né? Eu apresentei então o penúltimo tema. Antes do penúltimo tema foi sobre a volta de Jesus. A maioria até que aceitou, foi interessante. Penúltimo tema, imortalidade da alma. Eu ensinei que o ser humano, quando morre, dorme no pó da terra, aguardando a volta de Jesus. A coisa já pegou fogo ali. Não foi tão fácil. Último tema, o sábado. A lei do sábado, eu fui massacrado. Está registrado em ata isso. Nós tínhamos as nossas atas das reuniões. Eu até guardei cópia disso. Eu não tinha muitos argumentos na época para poder defender, né, ou rebater as críticas, mas eu apresentei esses temas. Eu acho que Deus até me usou antes ainda de eu tomar a minha decisão final. Quando o padre não podia ir ao nosso bairro lá para celebrar as missas, nós fazíamos as chamadas celebrações. E os líderes comunitários pregavam no lugar do padre. E um dia me convidaram para pregar. 17 anos. Eu pensei, vou pregar um tema que eu estou aprendendo e gostei muito disso, sobre a ressurreição dos mortos. Eu anotei na minha Bíblia, eu coloquei várias folhinhas de papel assim para marcar as passagens, porque eu não tinha muita habilidade para achar na hora. Marquei todas as folhinhas aqui e comecei a pregar lá, na missa. E à medida que eu pregava sobre a ressurreição dos mortos e a volta de Jesus, eu via alguns ministros da Eucaristia torcendo o nariz, com a cara feia. Eu entendia por quê. Então na Bíblia, na minha Bíblia Paulinas, eu estava pregando aquilo. Depois daquilo, aí a coisa ficou insustentável. Uma amiga lá do grupo de jovens, líder, assim, antes ainda nós fazíamos um programa de rádio todos os sábados à tarde, um programa católico, né? Mas o texto sempre é submetido ao padre que dirigia o programa. E eu preparei um texto, um programa de rádio falando sobre a lei de Deus, e o padre disse, não dá para falar sobre isso aí não. Eu achei estranho, porque está na Bíblia. Por que não? Não, vou ter que mudar algumas coisas aqui, que me deixou com a pulga atrás da orelha. Bom, depois de tudo isso, aí uma amiga muito sincera, que Deus, eu acho, até usou para fazer com que eu mudasse de ideia de uma vez, tomasse uma decisão, me disse o seguinte, olha, Michelson, os pais dos nossos amigos estão muito chateados. E estão pensando até em tirar os filhos do grupo de jovens, se você não sair. Você tem que tomar uma decisão, você é católico ou adventista? Aquilo foi tudo demais para mim. Eu estava sendo expulso do grupo que eu ajudei a fundar. Do grupo que eu liderava. Minhas palavras eram, ou você sai ou a gente sai. Decida. E eu relutando. Aí Deus teve que intervir. Antes ainda, minha mãe queria que eu fosse o quê mesmo? Padre. E agora estava vendo o filho debandar para outro caminho. Você vai ser crente. E toda manhã, quando ela me acordava para ir para a escola, era uma choradeira só. E mãe sabe como chantagear. Não tem coisa mais difícil. Você está acabando com a nossa família. Você está destruindo o meu coração. Eu queria que você fosse um padre. E agora você vai virar crente. E um dia eu falei assim, não aguentava mais. Eu saía chorando também todo dia para a escola. Mãe, quer saber por que eu estou mudando de ideia? Quero, mas só se você mostrar, não aquele alemão lá. Contra quem ela orava todas as vezes que ele vinha em casa. Se você mostrar, eu aceito. Tá bom. E foi o primeiro curso bíblico que eu dei antes de ser batizado ainda. Aí eu aprendi mesmo. Olha, dei estudo bíblico. Porque uma coisa é você estudar, outra é você passar para alguém. Você aprende muito mais. E estudei com a minha mãe e com a minha irmã mais nova, que hoje, graças a Deus, são adventistas também. Um ano depois do meu batismo, elas foram batizadas. Amém. E são, assim, uma alegria para mim. Minha mãe é muito fiel, né?
Minha irmã também ativa na igreja, foi desbravadora, canta na igreja, né? Mora hoje em Votuporanga, no interior aqui do estado de São Paulo. Uma alegria, né? E aí eu cobrei até mais força, porque eu era sozinho. Era eu contra toda uma família, né? Mas enfim, o que Deus fez para me derrubar do cavalo? Primeiro, aí uma vista panorâmica de Criciúma, minha cidade natal. O Vanderlei, aquele meu pai na fé, ele me convidou, antes ainda de eu me tornar adventista de fato, para darmos estudos bíblicos. Olha o discipulado aí. Eu acho que ele não sabia o que estava fazendo, mas ele foi muito sábio, inspirado. Michel, vamos dar estudo bíblico. Venha comigo. E a gente subia uma montanha alta que tinha um bairro distante, lá do centro de Criciúma. Caminhávamos ali, era uma canseira só. Verão, a gente ficava todo suado lá. E um dia a gente foi fazer pesquisa bíblica num bairro de Criciúma. Batemos as portas de todo o bairro, Vanderlei e eu. Ninguém aceitou. Quando a gente estava voltando para casa, sentamos numa pedra à beira da estrada, cansados, desapontados. Eu virei para o Vanderlei e falei: Vanderlei, o que aconteceu? A gente fez tudo certinho, batemos a porta, demos um passo para trás, cumprimentamos, né? Fizemos as perguntas aqui, sorrimos, ninguém aceitou. O Vanderlei, com seus olhos azuis fulminantes, olhou para mim e falou assim: você não sabe não? O que adianta a gente querer pregar uma mensagem para as pessoas se você ainda não vive isso? Sim, porque eu estava no sábado, eu ainda estava no vale da decisão. Aquilo foi uma alfinetada bem profunda. É mesmo, né? Como que eu quero pregar para as pessoas o que eu não vivo? Pancada número 1. Mas vinha a segunda. Meu pai comprou pela primeira vez um carro zero, 89, um Uno. Eu não tinha carta de motorista ainda, mas de vez em quando meu pai deixava, quando eu lavava o carro, dar uma voltinha no bairro, mas essa voltinha acabava envolvendo a cidade toda. Era meu bairro, digamos. E um dia era a formatura do curso de Química, festinha de encerramento, sexta-feira à noite. Meu pai não estava em casa. Eu falei: mãe, posso ir com o carro? Mas seu pai não está aqui, mas ele sempre deixa. Não, você que sabe. Tá bom, lá fui eu. O carro, primeiro carro zero da família. Sexta-feira à noite estávamos lá, eu não bebia mais, eu já havia abandonado o álcool. Mas uma caixa de som precisava ser buscada num outro bairro. Eu pego, claro, quero dirigir, né? O novato sempre quer dirigir mais. Eu vou buscar, pode deixar. Duas amigas vieram comigo e eu estava numa curva, quando de repente 2 carros vinham ali, um ultrapassando o outro em alta velocidade. O que eu faço agora? Sabe quando sua mente projeta tudo, mas não funciona nada? Eu pensei: eu vou desviar para a direita, tem aqui, eu não posso entrar com tudo nessa rua aqui porque eu vou bater no muro, eu estou em alta velocidade. Eu vou entrar à direita aqui, tem um gramadinho aqui e uma árvore na frente. Eu entro no gramado, ando um pouquinho por ele e desvio quando os carros passarem para a esquerda e volto para a estrada. Perfeito. Manobra perfeita. Sim, mentalmente parecia perfeita. Eu saí, quando eu fui dar uma freadinha, o carro escorregou na grama e a árvore começou a se aproximar. Parece câmera lenta, mas foi em segundos, né? E batida frontal naquela árvore. Eu vi que minhas amigas estavam bem, desci do carro, pus o braço no capô, baixei a cabeça, não veio palavrão nenhum na minha mente. O que veio foi o seguinte pensamento: o que eu estou fazendo aqui no sábado? Uma festa. Não é o que Deus quer de mim. Acabou a festa para mim, lógico. Voltei para casa. Meu pai me surpreendeu porque falou assim: não, deixa, amanhã a gente conversa. Ele dormiu, eu não. Amanhã a gente conversa. E era sábado, não pude nem ir à igreja. Nessa época eu já ia a 2 igrejas, sabe? À noite eu ia à missa no domingo e sábado eu ia à igreja adventista. Tentando, eu queria converter o Papa. Eu pensava: vou falar para o Papa que o sábado é o dia de guarda. Ele vai aceitar. Até que eu li Apocalipse 18:4, saí dela, povo meu, e entendi que o plano de Deus era outro. Segunda pancada foi essa, a terceira foi mais grave. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer quando eu era católico era ir ao cinema com os amigos. Isso foi realmente um hábito difícil de abandonar. Música também, gostava muito de rock, progressivo, Legião Urbana, essas coisas aí. Não foi fácil deixar isso aí não. Hoje eu amo Arautos do Rei e né, Deus mudou meus gostos, graças a Deus. Mas um dos últimos filmes, se não o último que eu assisti no cinema com os amigos, foi esse aí, olha só, Ghost, um filme espírita. Eu já sabia que era tudo mentira, mas eu fui com meus amigos. À saída do cinema, eu fui levar uma amiga em casa. Ela morava longe, estava sozinha, era tarde já, era uma noite bem fria. Eu me dispus a levá-la até a casa dela. No caminho ela foi me contando o que estava acontecendo com o pai dela, ou na casa dela. Ela me disse que a avó, que havia falecido, estava aparecendo para eles,
falando com a voz da avó dela, revelando segredos que só a avó e ela sabiam, né? E eles estavam pensando em deixar o próprio catolicismo para ir para o espiritismo. E eu disse, não façam isso. Mas eu pensei, o que eu vou dizer para ela agora? Não é a avó, mas é o diabo. O que é pior, né? Sim, né? Mas eu precisava falar a verdade. Comecei a pregar para ela com a Bíblia, tentando mostrar a esperança da ressurreição, que os mortos não voltam, que quem simula a presença dos parentes mortos são os anjos caídos, não é? E comecei a pregar para essa amiga, ela tenta. A certa altura, aconteceu um fenômeno comigo que eu nunca tinha experimentado antes. Nunca tive fobia nenhuma, nunca senti medo de quase nada assim. Mas naquele momento eu senti como se uma mão forte apertasse o meu peito. E o fôlego não mais saía. Não consegui falar mais nada. Comecei a perder o fôlego. E ela viu que eu estava branco, pálido e com medo. Quando chegamos em frente à casa dela, ela pediu para vamos entrar aqui, beba água. Eu disse, não quero entrar. Parecia que algo lá dentro ia me destruir. Eu sentia isso claramente. Eu me despedi e fui embora, rapidamente. Era frio, falei para vocês, eu estava com blazer de lã, mas eu suava por dentro. E eu fui caminhando pelo meio da rua porque parecia que nas calçadas ao lado alguém ia saltar sobre mim e me destruir. Quando cheguei em casa, me amaldiçoei por ter escolhido morar no porão, ter um quarto no porão. Desci as escadas morrendo de medo, acendi a luz e fui orar. Chorei. Eu disse a Deus assim, mais ou menos assim, Senhor, me perdoa. Eu tenho sido hipócrita realmente, de querer pregar para os outros, de querer passar uma mensagem que eu não estou vivendo. E esta noite eu sei que o inimigo tentou me destruir, porque eu nunca passei por aquilo, não quero passar nunca mais. Foi uma experiência realmente dramática. Eu sempre tive boa saúde e eu fiquei sem fôlego. Que história é essa? Eu senti um pouco de paz naquela oração. Mesmo assim, dormi de luz acesa. A situação não foi muito fácil. Foi a terceira pancada e eu então tive que me render. A última missa que eu assisti nesta igreja, matriz de Criciúma, o padre falou sobre a guarda do domingo, acredita? Naquela missa eu não aguentei, eu fui para fora. Sentei na escadaria da igreja e olhei para o céu. E disse assim, Senhor, vamos falar sério agora. Se tu queres mesmo que eu seja um adventista, se tu queres que eu obedeça ao convite de Apocalipse 18:4, se tu queres que eu tome essa decisão finalmente, eu quero um sinal. Eu preciso de um sinal. Olhei para uma estrela, não lembro qual era, e pedi que aquela estrela brilhasse mais forte. Para mim. Sabe o que aconteceu? Nada. Nada. Eu baixei a cabeça envergonhado e disse, Senhor, me perdoa. Para que mais sinais? A ciência me mostrou que Tu és o Criador. A Bíblia se provou para mim fidedigna, tremendamente confiável. Os adventistas seguem essa Bíblia confiável. Defendem a verdadeira ciência e a religião bíblica. O que mais eu preciso? Nada. Naquela semana, um pregador estava lá em Criciúma, um grande evangelista, um obreiro bíblico, e o Vanderlei me levou até a igreja adventista de Criciúma, estava vazia, era uma sexta-feira à noite, e lá estava aquele pregador que estava, naquela ocasião, dormindo nos fundos da igreja. Eu conversei um pouco com ele, e nós nos ajoelhamos os três, ali na nave vazia da igreja adventista central de Criciúma. Esse pregador fez uma oração poderosa, e naquela noite eu entreguei minha vida a Jesus. Eu não consegui mais insistir. Mas vinha mais uma prova que eu não esperava. Eu estava fazendo pré-vestibular naquela ocasião. Eu queria fazer faculdade de jornalismo na Federal de Santa Catarina. A concorrência era a terceira maior, depois de medicina e direito noturno. Era difícil. Meu pai estava pagando cursinho. E naquela semana que eu decidi guardar o sábado, eu sempre tive mais dificuldade com matérias de cálculo, matemática, física, né? Gosto dessas matérias de física teórica, mas cálculo não é para mim. Tanto é que eu sou editor de livros. Naquela semana, sabe que matérias foram transferidas? Houve uma mudança no horário, na grade de matérias. Sabe que matérias foram transferidas para sexta-feira à noite? Matemática e física. Em inglês, só no sábado à tarde. Mas eu tinha tomado a decisão, entreguei minha vida a Jesus e disse, eu não vou. Mas eu pensava seriamente no seguinte, se eu não passar, meu pai vai saber disso. E vai acusar a minha fé, a minha religião, a minha igreja recém-assumida pela culpa da minha reprovação. Eu fazia a minha parte, estudava em casa, pegava matéria e tudo mais. Bom, dia 28 de dezembro de 91 eu fui batizado em Criciúma. Uniforme dos oradores, porque eu fazia parte do clube naquela ocasião como instrutor. Os amigos que se afastaram de mim, eu tive no clube, né? Por isso que eu acho que o clube realmente é uma bênção para os jovens, né? Eu conquistei um novo grupo de amigos, né, ali. Bom,
fui batizado e em janeiro fui então à banca de jornais para pegar o listão dos aprovados e o meu nome eu não sabia se estava aprovado ou reprovado, né? Havia pessoas mais bem preparadas do que eu lá no cursinho para vestibular. E querem saber? Só eu do cursinho passei para o curso de jornalismo. Em março eu tive que fazer a difícil mudança para Florianópolis. Que coisa difícil, né? Mudar para essa capital aí maravilhosa. E passei 4 anos na Universidade Federal de Santa Catarina. Um dia, quem sabe, eu conto aqui outras experiências que eu vivi ali no campus, né? Aqui está a foto da reitoria. E pude então ter meu canudo. A formatura foi em 96, né? Mas eu fiquei mais tempo lá. Esta é a igreja central de Florianópolis. Eu frequentava esta igreja durante o meu tempo de universitário. Mas às quartas e domingos, porque aos sábados eu sempre pegava carona na BR para ir para Criciúma, para ficar com meus pais, dar uma assistência à minha mãe, recém-convertida, minha irmã também, e tal. Um dia eu posso contar isso também, como é que eram essas caronas, essa aventura toda. Mas, numa quarta-feira, eu estava na minha república lá, com meus amigos, e eu pensei em não ir na igreja, porque eu tinha um trabalho para entregar no dia seguinte, na faculdade. Quarta-feira não é pecado, né? Se faltar uma outra vez porque tem um trabalho, uma coisa assim. Eu pensei, não vou fazer meu trabalho. E os meus amigos, que bom ter amigos cristãos, né? Adventistas, disseram, vai à igreja, rapaz. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Depois você vira à noite fazer o trabalho. Eu pensei, tá bom, tá certo. Você tem toda a razão. Eu vou. Chegamos um pouquinho atrasados, porque tomávamos um ônibus para chegar até a igreja central. Quando entrei na igreja central ali, eu olhei lá na frente assim, minha atenção foi atraída para uma pessoa, uma moça de cabelos loiros compridos. Eu sempre tive mais quedinha assim por loiros, né? Aquele cabelo loiro assim, bonito, comprido, cacheado. Senta ali perto. E quando eu me aproximei, vi que ela, pelos trajes, não era da igreja. Eu sempre carreguei minha Bíblia e folhetos. Eu abri a Bíblia, puxei o folhetinho, entreguei para a colega que estava ao lado, que era adventista. Entrega para ela, por favor. Estava emocionado, lógico. E a amiga entregou o folheto. A moça, quando recebeu, se virou para agradecer. Irmãos, eu não lembro mais quem estava pregando, qual foi o tema do sermão, não lembro mais nada. Eu só lembro que eu pensava assim, eu preciso conversar com essa moça na saída para pregar mais com ela. E fiz exatamente isso, como bom pregador missionário. À saída começamos a conversar. E vi que nós tínhamos muita coisa em comum. Ela gostava de desenhar, gostava de ler, e estava voltando para a igreja. Querem saber? Um ano antes, eu tinha orado a Deus o seguinte, eu tinha uma namorada, minha primeira namorada, quando eu me tornei adventista, não quis saber da religião. Eu ofereci estudos, eu ia para o clube, ela ia para o baile, não dava certo, né? E acabei terminando o namoro e pedi para Deus, Senhor, eu só vou namorar novamente quando tu me deres uma pessoa adventista, cristã e missionária, exigente e bonita. Eu vou esperar. Esperei 1 ano sem namorada. Longo ano. E conheci então a Débora. Aquela era a loira que estava na igreja, né? Nós começamos a namorar. A história também é um pouco longa. Eu estou contando com ela num e-book no meu blog, chama Deus nos Uniu. Você acha o www.deusnosuniu.com. É a nossa história. Ela escreve um capítulo, eu escrevo outro. A história de conversão dela também é muito bonita. Como ela se entregou a Jesus, como Deus alcançou. E isso acabou bem, né? E eu gosto de dizer o seguinte, jovens, não percam os cursos de quarta-feira. Vai saber, né? A Débora estava visitando a igreja, não era a igreja dela. Ela costumava ir para uma igreja de outra cidade. Naquela quarta-feira ela estava visitando a igreja. E eu quase não fui, por causa de um trabalho na faculdade. Já pensaram? A história podia ser outra, né? Podia ser totalmente outra. Deus tinha planos. Bem, depois de batizado eu trabalhei na escola adventista, porque por conta do sábado eu não conseguia emprego como jornalista. Mas eu decidi ser fiel a Deus. E ele me ofereceu uma vaga na escola adventista. Comecei a dar aula de história para criançada, não foi fácil. Fiquei quase deprimido. Não tinha preparado para isso, né? Dava o melhor, mas não foi fácil. Aí Deus viu que eu estava quase desabando e me deu um emprego na Rádio Novo Tempo. Agora sim, eu podia fazer um trabalho de jornalista. Eu recobrei um pouquinho de ânimo, né? 2 anos e meio nessa luta. Fiquei 6 anos e meio, portanto, em Florianópolis, morando lá. Desanimado, eu queria trabalhar como um jornalista de Deus, era o que eu queria, não é? Até que Deus um dia ofereceu então a oportunidade de eu trabalhar na Casa Publicadora Brasileira. Eu mandei o currículo, escrevia a matéria toda semana. O pastor Lessa, eu acho, meu chefe atual, na época também, devia guardar vários no arquivo redondo lá, né? Mas alguns acho que chamaram a atenção dele, porque depois eu fui chamado para uma entrevista
e acabaram me contratando sem conhecer São Paulo, nunca tinha viajado para cá. Primeira vez que eu desci aqui no Tietê, eu fiquei assustadíssimo, né? O que está acontecendo aqui, tanta gente, bem chucrinho assim, né? E então fui dali para a Casa Educadora e estou lá há 12 anos. Deus me deu mais esse presente, né? E de darwinista, que vocês conheceram um pouco da história esta manhã, Deus me possibilitou escrever então 3 livros, pelo menos, que tem que ver com criacionismo. Porque creio que é uma coletânea de entrevistas com pesquisadores criacionistas. Se Deus fez, se Deus não fez, um livrinho para crianças, porque assim como eu fui doutrinado no darwinismo como criança, eu quero que as crianças de hoje, nas nossas escolas, conheçam pelo menos os 2 lados, não só um. E esse livro fala dos 2 lados. De um lado você tem a história se Deus fez, do outro se Deus não fez, como é que foi. E a criança pode entender um pouco essa coisa toda. E o meu filho, em termos de livro, né, que eu mais aprecio, em livro a gente pode falar assim, filho não, né? É esse aqui, História da Vida, 2ª edição, agora recém-publicado, no qual eu conto aquilo que me convenceu. Um pouco da minha experiência, os argumentos que me tornaram criacionista. Foram grandes presentes. O livro que eu escrevi com 15 anos está lá guardado. Esses aqui não, esse aqui pode comprar, pode fazer o que você quiser, emprestar, que esse aí está autorizado. Bem? Irmãos, eu não podia terminar terminar essa nossa conversa sem dizer que, na verdade, a jornada não termina aqui. Aquilo que começa aqui durará para sempre. E a última revelação de Deus é a revelação plena, que vem justamente depois da volta de Jesus. A imagem diz que, quando formos para o céu, todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos remedios de Deus. Com indizível deleite, os filhos da terra entram de posse da alegria e sabedoria dos seres não caídos. Participam dos tesouros do saber e entendimento adquiridos durante séculos e séculos na contemplação da obra de Deus. E ao transcorrerem os anos da eternidade, trarão mais e mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Amém? Amém. E mais, a Bíblia diz: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo, eis a casa de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Que maravilha! Eu quero um dia conhecer o meu Criador. As minhas dúvidas não cessaram ainda, sabiam que eu tenho muitas perguntas? Só que as minhas certezas hoje são tão maiores, eu me apego a elas, me preparo para o grande encontro, e um dia quero chegar diante de Jesus, o meu Criador. Eu sei que vai ter muita gente querendo fazer isso, mas a gente tem eternidade para isso. Eu quero um dia ter só Jesus e eu ali para conversar. Vai ser o meu dia especial. Eu quero tirar minhas dúvidas com Jesus. Aquelas dúvidas que eu guardo numa caixinha e aguardo pelo grande encontro. Um dia eu quero receber esse abraço também, do Deus que me mostrou que a minha vida não é que a existência não é um amontoado de moléculas sem razão. O Deus que me mostrou que a minha vida tem sentido, que eu tive um passado nobre, nós como espécie tivemos um passado nobre e teremos um futuro maravilhoso. Eu quero agradecer a esse Jesus que fez tanta coisa por mim. Me deu um futuro, me deu um bom trabalho, me deu uma esposa maravilhosa, filhos lindos que eu quero criar também no céu. Eu quero agradecer, Jesus. Você também quer? Quer participar desse grande encontro? A jornada começa aqui, mas não termina aqui. A história da vida começa aqui, mas não termina aqui. Só que para chegarmos lá, temos que aceitar o chamado de Jesus neste momento. Quantos aqui nesta manhã gostariam de dizer: Senhor Jesus, Tu estás me chamando para um futuro glorioso. Tu tens um plano para a minha vida e eu sei disso. Nesta manhã, eu aceito o Teu plano e eu entrego minha vida em Tuas mãos. Quantos querem dizer isso para Jesus nesta manhã? Amém. Deus seja louvado. Deus tem uma obra especial para fazer na sua vida. Aceite. Se entregue a Ele. Eu posso dizer, do alto dos meus quase 40 anos, 20 de cristão criacionista, vale a pena. Eu não trocaria nada no mundo por isso que Deus me deu. Vale a pena. Confiemos nesse Deus maravilhoso, hoje e sempre. Amém.